E vamos com mais um capítulo de Gachakuta. E estamos numa parte bem legal, então eu tô bem ansioso pra ler essas continuações aqui, os próximos 10 capítulos, tô bem ansioso. A gente começa com Koro e Urudo olhando lá alguma coisa, provavelmente um monstrengo que todo mundo tem medo. Tá lá o monstrengo e o corretor de informações bem na frente dele. Poxa, mas eu estava me fingindo de morto. O corretor de informações tentando não fazer barulho, porque essa besta mosqueada acaba atacando tudo que ela ouve. Então, como o Zoldio, para caso você não se lembre, jogou uma pedrinha ali do lado do corretor de informações, a besta mosqueada foi e atacou o corretor de informações, que conseguiu desviar. Apesar de gordão, esse corretor de informações aqui, ele é bem ágil. E ele consegue se locomover aqui bem rapidamente, a besta mosqueada não consegue acompanhar a velocidade desse cara. E o Urudo fica espantado, ele deu no pé sem fazer barulho, olha só. Então ele estava se locomovendo aqui no silêncio. Ah, por isso que a besta mosqueada não foi atrás do cara. E o Urudo, até mesmo vendo o cara metendo o pé, começa a falar, espera. E aí que as coisas dão errado, porque no momento em que ele pede pro cara esperar, a besta ouve e começa a atacar todos os garis. Ah, droga, puta merda, fudeu! E o bicho começa a atacar lá todo mundo. Já vi várias bestas mosqueadas antes, algumas dessas, algumas gigantescas, mas todas com formatos de animais. Não achei que poderia existir uma como essa. Essa é a primeira vez que vejo uma besta mosqueada humanoide. Ó, verdade, não tinha parado pra pensar nisso daqui. Chega a Ryo e começa a atacar, a contra-atacar finalmente. Alguém começa a fazer alguma coisa. Ela com a sua tesourinha de unha vai lá e corta o braço da besta. Eu acho que cortou, né? Não sei se foi superficial isso daqui ou conseguiu cortar de vez. Mas ela vai pro ataque. Vou dar um jeito nesta besta bizarra rapidinho. Quer dizer, comparada àquela gigante que ficamos presos. E ela lá se movendo, beleza. Ela vai e corta a cabeça da besta. Ou acho que não cortou a cabeça, só o capuz, né? Parece que só foi o capuz. Essa é bem pequenininha. Ela falando, comparando os tamanhos da bestas, né? Ela vai, beleza. Ah é? Tem razão. Comparada àquela, essa é bem pequenininha. Claro. Tamanho não importa agora que cortei a cabeça dessa coisa. E ela já comemorando. Porém, parece que o engine aqui não tá muito confiante. O que vocês estão fazendo? Idiotas! Se escondam logo! E a Ryo sem entender. Para começo de conversa... Ih, rapaz, essa besta mosqueada nem sequer tinha uma cabeça. E 3 olhões. Ó, rapaz, que bicho estranho, né? Diferente. 3 olhões lá pra cima da Ryo. A sua mão, a mão cortada... Ela sai ali os canos cortados e agarram a Ryo. Você é confusa demais. Me fez acreditar que havia caído depois que cortei sua cabeça. Então a besta mosqueada, além de conseguir utilizar o braço caído, também utiliza de estratégias. Ela fingiu ter caído ali só para pegar a Ryo desprevenida. Olha só. Não vi nenhuma outra besta mosqueada nessa terra de ninguém. Será que é porque estamos no território da besta mosqueada humanoide? Ou essa coisa dizimou todas as outras para proteger algo? Isso daqui é o Zoldio tentando entender o que está acontecendo enquanto acontece tudo isso. No mesmo tempo, o corretor de informações está lá metendo o pé. Bem, garis, vejo que é muito fácil usá-los como isca. E aí tá acontecendo o fight, a besta aqui é diferente, hein? Não esperava. Poxa, cara, derrubei o estripador. É a tesourinha de unha dela aqui. Não é bem de unha, mas eu chamo de unha porque, sei lá, me lembra de tesourinha de unha. Eu acho, né? Eita, vou literalmente comer terra. O impacto dessa queda não vai ser fácil de diminuir. Isso é a Ryo pensando enquanto tá aqui, ó. Tá lá sendo agarrada pelo braço que ela mesma cortou e uma parte do braço que ainda não tinha sido cortada. Me lembrarei disso da próxima vez e treinarei mais. E aí o bicho, caramba, cara, arremessa Ryo contra a montanha e destrói aqui muita coisa, muitas árvores e tudo.
O corretor de informações fica até mesmo espantado aqui. Eu acho que ficou espantado até mesmo utilizando os garis ali nesse pega-pega dele bizarro aí. Enquanto isso, o Urudo chega lá e consegue salvar a Ryo de cair mais pedregulhos em cima dela, aparentemente. O Rudo é sempre muito gentil. E enquanto isso, o Enjin aqui falando: Urudo, tira a Ryo daqui. E aí ele foi e conseguiu pegar. Quem foi que pegou? Acho que foi o Urudo, conseguiu pegar também a tesourinha dela. E ele metendo o pé com a Ryo desacordada. Já tô fazendo isso! E ele metendo o pé. Eu acho a máscara dele muito da hora, com a cara de brabo, né? E ele é o mais gentil por enquanto, né? E aí beleza, ficou lá o Enjin enquanto o Urudo meteu o pé. Ah, tá aqui o Gris. Urudo, como a Ryo tá? Ele foi e deixou ela no chão. Parece meio líquido esse chão, né? Será que eles estão, tipo, numa pocinha ou será que isso aqui é musgo? Talvez seja musgo isso daqui. Enfim, a Ryo tá lá quase desfalecida já. Tô impressionado em ver que sobreviveu a uma queda como aquela, Ryo. E ela ainda tá acordada, ela só tá realmente muito machucada. Não fale nada, você quebrou a coluna e a costela, além de outros ossos. Cara, sendo bem sincero, quebrar a coluna, isso daqui, a mulher vai ficar paraplégica, né? Se não fosse aquela menina que consegue utilizar sua personarma, seu Jink, para conseguir curar os outros, eu acho que ela teria sequelas graves depois desses machucados aqui. Pelo sangramento, aposto que ela danificou os órgãos gastrointestinais. Precisamos levá-la a Eixa e rápido. É, Eixa o nome da menina, né? Eu me descuidei. A besta mosquiada gigante daquela vez acabou comigo. Esqueci que estávamos na terra de ninguém. Ela ficou meio convencida de ter conseguido lidar com outras coisas gigantescas e se deu mal. Gris, dá pra tirar a Ryo da terra de ninguém pra mim? Dá sim. Urudo, não se culpe pelo que aconteceu, a culpa não é sua. Ela falando ainda lá, toda caída. É ela ou o Gris? Talvez seja o Gris, né? Por causa da luvinha aqui. A culpa é minha, o Rudo falando. Não tem como negar isso. Mas não sou o pirralho que eu costumava ser. Aquele que fica de braços cruzados reclamando da vida. Chutei o rabo daquele pirralho, daquele meu eu antigo. O Urudo aqui falando. O Urudo é gente boa, eu gosto do Urudo. Agora só preciso derrotar outro cara. Outro cara? Pergunta o Gris. O cara que sabia que eu entraria naquele carro e viria pra cá com todo mundo. Aquele que especificamente me fez pagar pela informação com uma brincadeira de pega-pega perto da terra de ninguém. Aquele que usou os garis como isca pra conseguir o que queria. Foi ele quem fez isso com a Ryo. Ele tá falando do corretor de informações, né? O plano dele era tão óbvio que até mesmo eu, tendo um cérebro tão pequeno, descobri tudo. Kuro, o corretor de informações, não deixarei que destrua os garis só porque quer. E o Urudo fica lá, pistolão e tal. Se tenho que dar o próximo passo, então teremos que acertar as contas. E o Urudo tá pistola aqui. O Gris fica espantado, a Ryo semi-morta e o outro cara lá também fica espantado. Acabei esquecendo o nome desse cara aqui, que não é tão relevante até o momento. Gris, me dá seu boné e seus óculos. Hã? O cara sem entender ali. Folo? Ah, é Folo o nome dele. Folo, você vai ficar aqui? Não ligo de eu não puder ajudar, mas gostaria que me deixasse tentar às vezes, Urudo, ok? Ele tentando ali fazer alguma coisa, beleza. E ó, tirou ali as coisas. Sou um auxiliar, também faço parte dos garis. Urudo já deve ter levado a Ryo para um lugar seguro. Mas cara, essa besta é um problemão. Não importa qual parte dele eu destrua, sempre cresce de volta. Mas quando eu me distancio, ele me persegue com os braços. Ele tá preso naquele lago? O Enjin aqui tentando entender toda essa situação. Então aquela besta mosqueada, apesar de ter um alcance bem grande e ser bem poderosa, ela não sai daquele lugar, ela sempre fica naquele lago lá diferentão. E aí beleza, enquanto o Enjin tá lá, chega o Urudo e o Folo tá aqui, beleza. Urudo e Folo não esperava ver os dois aqui. Enjin, preciso que tome conta da besta mosqueada durante um tempo. Aí o Enjin, hein?
Parece que eles têm um plano aqui. Enquanto isso, o corretor de informações está na parte de trás dela. Olha só. Bem, acho que eles me odeiam agora. Realmente. Mas não tinha o que fazer. Esse é o meu papel. Sinto muito mesmo por tê-los usados como isca, mas foi necessário pela informação. E ele lá catando alguma coisa, catou um baú com essas mãos de cotoca aqui meio estranha. Precisarei que deem continuidade à brincadeira por mais um tempinho. E aí, na hora que ele chega, na hora que ele pega o que ele precisa, aparece o Urudo e o Folo. Minha nossa, ele falando aqui, sussurrando para que a besta mosqueada não o ouça. Minha nossa, que surpresa. Vejo que quer acabar logo com isso, já que ignorou a besta mosqueada e veio até mim. Ou talvez só esteja aqui para me capturar, Rudo. E o Urudo aqui quieto. Mas uma coisa é fato. Estou seguro enquanto o Urudo não me capturar. Por isso correrei até o Folo. E ele mete o pé. Consegue evitar ser derrubado pelo meu corpo robusto? Perguntando pro Folo, né? Ele indo pra cima. Mas o Folo mete o murrão da porra. E o plano do Folo foi perfeito. Você caiu direitinho. Então quem fez esse plano aqui foi justamente o Folo, de trocar de roupa para que o corretor de informações acabasse se confundindo. E é uma roupa que tampa bastante o corpo, né? Então ele acabou realmente confundindo aí quem era o Folo e quem era o Urudo. Eu sou o Urudo e não ouse pensar que iremos deixá-lo em paz só porque a brincadeira acabou. E o Urudo pistola pra caramba, maluco. Enquanto isso, o Gris, com a Ryo aqui, conseguiu levar ela pra longe daquele lugar. Engraçado, né? Porque tem umas inscrições aqui, parece um templo essa área proibida. É bem diferente das outras que vimos até agora, que parecia só um lixão. Isso daqui mais parece um templo, se comparado a todos os outros. Enfim, o Gris utiliza seu cordão aqui / telefone. Devíamos ter trazido a Eixa conosco. Aqui é Gris Rubion, suporte da sede dos Garis. Sim, isso mesmo. Estou em Tori com uma ferida. Eu gostaria de pedir assistência dos Garis da Matriz do Sul. Será que vamos ver novos personagens? E voltamos para o Urudo e o corretor de informações. Eu não sei se eu já disse isso, mas eu não tinha reparado até então nessa orelha aqui dele, que mostra que esse cara não é um cara normal, talvez seja um cara de outra espécie, porque ele é bem diferente, né? Ou talvez tenha uma modificação corporal, sei lá. Esse cara aqui não parece ser um humano normal, não. Você me pegou. Vejo que trocou de roupa com o Folo, não foi, Urudo? Isso significa que eu te peguei, né? Urudo aqui, pistola ainda. Quando sairmos da terra de ninguém, você me dará a informação e aí Urudo começa a tremer. Quero que diga ao Ryo já que a feriu. Urudo, meu bem, onde estão as suas luvas, vigia? E aqui o corretor de informações, um pouco espantado por ele não estar utilizando a sua personarma ou Jink. Eu já deveria saber, se tirasse as 3R, mesmo que por um segundo, a dor nas minhas mãos. A série vigia, se aquele que possui tal objeto estiver completo, se possuir tudo o que precisa como humano, pensamentos que geram uma energia poderosa o bastante para levar alguém à loucura. E aqui ele lembrando das falas do Zoudio, falando que essa série vigia aí pode causar alguém ser levado à loucura. E é o que a gente tá vendo, né? Tomarão conta desse ser pouco a pouco. A gente tá vendo o Folo meio que caindo aqui e ficando no desespero. Ele sem aguentar essas luvas. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem algo consumindo a minha mente. E ele sendo tragado por essa luva, até que finalmente chega o Urudo, antes que seja tarde demais. E ele consegue tirar as luvas do Folo antes que ele seja tragado. E aí ele consegue voltar ao normal. Foi bem a tempo. Dudu também estava sentindo muita dor sem essas luvas e ele coloca essas luvas de volta. E isso daqui, galera, acaba me lembrando de outra coisa. O pai do Urudo, adotivo, né, no caso, quem deu essas luvas, ele sabia muito bem
até mesmo pelas falas dele, do que se tratava dessas personarmas, esse Jink. Ele sabia que as coisas talvez se transformassem em armas, e ele dar essas armas, essas luvas que fazem parte da série Vigia para o Urudo, significa que ele entendeu ou estava fazendo um experimento com o Urudo para ver se o Urudo era capaz de utilizar essas luvas. Até mesmo porque se outra pessoa normal utilizasse, aconteceria isso que aconteceu com o Folo. Então talvez o pai adotivo do Urudo estivesse ali tentando achar alguém que pudesse ser capaz de utilizar essas luvas. É só uma suposição. Talvez ele estivesse fazendo uma espécie de experimento, talvez. Não seja alguém tão bonzinho assim, não sei. Só sei que tem uma história um pouco mais complexa sobre o passado do Urudo que a gente talvez descubra lá na frente. Enfim, o Urudo fica felizinho, aliviado por finalmente parar com a sua dor. E o Folo aqui também um pouco aliviado por sua mente não ser sugada pela luva. Urudo, como você consegue ficar com essas coisas o tempo inteiro? E aí o Urudo começa a pensar, você e eu. Nós usamos a série Vigia sem irregularidades. Então era isso que o Zoldyck estava falando. Se uma pessoa sã tentar usar uma parte da série Vigia, ela vai enlouquecer. Então o que isso diz sobre mim? Que você é meio doido, né? Ou pelo menos que você tem algum defeito muito grande que essa série Vigia aí acaba... algum problema muito grande, né? No caso, as suas mãos, eu acho que são esses problemas aí. Que a série Vigia acaba... acabando com esse problema e fazendo com que você não sinta essa loucura. Que surpresa! Ver o Urudo, mesmo que momentaneamente confiando seu Jink a outra pessoa. Isso daqui é o corretor de informações falando. Mas, antes que o papo entre eles continuasse, a besta mosqueada tá lá, dando problema pro Engine. Ela dá um murrão e parece pegar o Folo ali de surpresa, mas... Folo! O Urudo grita. As coisas que o Urudo acabou levando como arma, né? Que ele tem que levar um estoque de lixo com ele para utilizar como arma. Mas parece que o Folo conseguiu desviar. Eu tô legal, saí da frente bem na hora. Ele conseguiu desviar do golpe, mas não conseguiu salvar as coisas do Urudo, não. Bom, os dois foram separados por esse braço gigantesco aí, o Folo e o Urudo. Parece que nos deixamos levar demais. Fizemos muito barulho na captura do Kuro. E aí o bichão se volta lá pro Folo e pro Urudo. Ei pessoal, vocês pegaram o Kuro? Bem, no fim a gente descobriu alguma coisa. Aqui o Engine, que parece estar em cima, está em cima da besta mosqueada. O corpo dessa coisa não é só decoração, não é como um corpo com um núcleo como um dos vândalos tinha. Esse aqui tem um corpo principal em algum outro lugar. Pô, fica aqui sem entender, hã? Normalmente, quando cortamos algum membro de uma besta mosqueada com um Jink, ele não cresce de volta. Esse aqui tá grudando todas as partes que cortamos. Deixe-me simplificar. Toda essa coisa é basicamente como cabelo. Aí todo mundo aqui fica imaginando como seria o bicho e aqui os braços dele sendo como cabelos. Acho que isso é uma boa analogia. Acho que o corpo principal tá no lago. Então, se queremos derrotá-lo, vamos precisar de algo que cause mais impacto do que o meu Unbreaker. Olha, o Unbreaker dele realmente traz muito impacto. Ser algo que ainda mais impacto do que isso é realmente algo gigantesco que ele tem que utilizar. Enfim, o Engine consegue sair da cabeça do cara, fica naquele pilar lá que... Pô, eu tô curioso sobre esse pilar aqui, eu não sei vocês, mas ter uns pilares assim cheios de inscrições me deixa um pouco curioso sobre o local. Enfim, Folo, joga minha sacola pra cá. O Rudo tá pedindo. Desculpe, a sua sacola foi esmagada quando eu desviei daquele último golpe. Assim, é lixo, né? Então eu acho que não quebrou o que já tava quebrado. Eu acho que é só o Urudo catar aqui. Só que tá um pouco longe. Ele passou por ele, eu podia pegar, né? Sacanagem. Enfim, a besta mosqueada vai lá e ataca de novo. Qual é? Essa é a terra de ninguém. Mas só tem plantas, não há nada aqui de lixo que eu possa utilizar. Se queremos derrotar aquela coisa, vamos precisar mergulhar no lago. Rudo, meu rapaz. Aqui tá o corretor de informações. Pode usar isso daqui. E ele mostrando a caixa. O quê?
essa é a coisa que você tirou de dentro da besta mosqueada? Aqui falando Urudo. Sim, isso é tudo o que eu queria. É uma espécie de antiguidade. Passei muito tempo da minha vida pagando pelo objeto aqui dentro. Mas essa caixa, não consigo abri-la por nada. Essa porcaria deve estar quebrada. O que eu tenho que fazer? Como se abre uma caixa que está tão quebrada que a tampa não se mexe? É claro, agora eu entendi. É por isso que você precisava de mim. E aqui o corretor de informações entendendo o que o Urudo entendeu. É isso que eu quero dizer. Se o objeto está quebrado, você é capaz de usar, não é? E aqui o Urudo também vendo que ele quer que ele utilize o seu poder nessa caixa. Só para ter certeza, eu te peguei mesmo, né? Urudo perguntando. Sim, pegou sim. Quando isso acabar, você me dará a informação e se desculpará com a Ryo. Sim, eu prometo, diz o corretor da informações. E em troca por fazer parte do seu esqueminha, você me dará outra informação. Ó, Urudo ganancioso aqui. Você é bem ganancioso. Ó, nem tinha lido isso daqui. Ele pensou a mesma coisa que eu. Muito bem, assim que isso acabar, te darei mais uma informação. E aí o corretor de informações entrega a caixa para o Urudo. É claro, é provável que o conteúdo dessa caixa fale antes de mim. E ó, tem aqui não é bem o símbolo, né? Mas como se fosse marcado com o símbolo da série Vigia. Diferente isso daqui. Então o que tá lá dentro provavelmente é mais algo da série Vigia. Interessante. Bom, estão os três aqui. O Zold olhando tudo, né? Tá lá só espiando. Então era isso que o corretor de informações queria. Aquela caixa. E lá observando tudo, todo o fight, quietinho, não fazendo barulho nenhum. A caixa foi roubada, mas a besta mosqueada não está reagindo a ela. Tampouco reage ao fato do Urudo estar a segurando. Baseado em seus movimentos, ela só está tentando se livrar de tudo que chama sua atenção. Isso daqui é o Zold pensando, tá? Se não é a caixa, então o que a besta mosqueada protege? Ele pensando ali, enquanto isso, o Urudo está lá observando a caixa. Urudo, vai usar essa caixa mesmo? Não sabemos de nada sobre ela. Folo acha que não podemos confiar na caixa. Isso é o Urudo pensando. Kuro só se importa com o conteúdo dentro da caixa. E aqui o Urudo segurando a caixa. Não faça isso! Você conseguiu essa caixa com um corretor de informações, não faz ideia do que tem aí dentro. É uma péssima ideia abri-la. Isso daqui o Folo falando. Sei que você quer a informação, mas isso me cheira a problema. Se precisa usar alguma coisa, pode pegar o meu martelo e... Aí ele lembra que tudo que o Urudo utiliza desintegra no final. Aí ele fica meio receoso de dar o martelo a ele, porque é como se o martelo fosse aquilo que ele estivesse tentando fazer com que virasse seu Jink, tentando fazer com que virasse sua personarma. Então era como se ele tivesse dado todo o seu trabalho pro Urudo. Não é simplesmente um martelo aqui. Lembra bem que o Folo tá tentando virar um Gari também que utiliza uma personarma. Tem que lembrar dessa coisa aqui. Então ele tá cultivando o seu martelo para que um dia ele consiga fazer isso. Então dar esse martelo pro Urudo significa perder boa parte da sua vida cultivando algo que ele preza muito. Por isso que ele ficou meio receoso ali. Mesmo se usar essa coisa, como uma caixa vai derrotar a besta mosqueada, diz o Folo. Isso é literalmente a nossa última preocupação, Folo. Olha só o Engine aqui protegendo e dizendo lá que não importa. Quando o assunto é entender como se usa um objeto, Uruzo tira de letra. O Engine confiando completamente no Urudo e utilizando sua arma como se fosse uma furadeira aqui. Ele, quebrou todo o braço ali, furando o braço. O Engine, cara, o Engine é forte. Ele não é absurdamente forte, eu achei que ele seria, tipo, o mais forte. Mas não, ele é forte pra caramba, porém não é o mais forte. Ele só sabe utilizar bem o que tem. Ok, já sei que ele tem fé nos meus poderes. Dizendo sobre o Engine. Já sei que ele se preocupa em seguir esse esquema do Kuro, falando do Folo. E eu já sei que ele, o Kuro, está me usando para descobrir o que tem dentro da caixa. Mas eles estão pouco se fudendo para a caixa em si.
Ó, o Urudo se preocupando com os objetos. Celestial, nativo, filho de um assassino. As pessoas só ligam para as aparências. Não consigo evitar projetar meus sentimentos nessa caixa. E isso me entristece. Deixa meu peito apertado. E me faz querer colocar essa belezinha nos holofotes. E aí ele utiliza seu poder, não sei se com toda a sua força, na caixa. Eu sei que ela é repleta de história, mas nunca toquei nesse objeto antes. Mesmo assim, sinto uma quantidade insana de energia emanando dela. Isso não é só por causa do meu poder. É como se esse objeto inanimado voltasse seus olhos para mim. E aí ele consegue abrir a caixa e a caixa se transforma lá. O corretor de informações parece conseguir o que estava dentro da caixa e pá, se transforma em quê? O Urudo com uma pose lá, em cima de algo. Caixas não servem apenas para abrir, elas servem para guardar coisas. E caramba! A caixa se transformou em um objeto gigantesco, maluco. Maior do que a besta mosqueada em si, bem maior do que a besta mosqueada. Cara, que isso, velho? Quanto poder, hein? Ele foi e engoliu a besta mosqueada, deu uma mordidona lá, começou a mastigar e caramba, devorando a besta. Ó, então... Caramba, cara! Então não era cabelo, era como se fosse o nariz da besta mosqueada, tudo aquilo. Como se fosse o bigode ou o pelo do nariz. Cara, era o pelo do nariz aquilo, vamos dizer assim, se a gente usar a analogia do pelo. Eles estavam lutando com o pelo do nariz do bichão. Caramba, velho. E a besta mosqueada começou a sugar tudo, ó. Sugou tudinho e derrotou a besta mosqueada com facilidade. O Urudo é forte pra caramba. É muito mais forte que o Enjin, diga-se de passagem. Prontinho. Tudo limpo. Aqui tá o Urudo se esticando com a sua nova arma lá atrás. Cara, que arma bizarramente forte. Aqui tá o corretor de informações com a sua informação. Beleza, tá aqui o bichão. O Urudo finalmente vai pegar o que deve com o Kuro, né? Ah, Urudo, eu esperava que você detivesse a besta mosqueada. Não ousei esperar mais do que isso. Mas olha só, você criou esse objeto magnífico e derrotou o monstro. Não fui só eu. Não teria conseguido sem esse carinha. Ele respondeu aos meus sentimentos e me ajudou. Ele realmente tem respeito a tudo, né? A todos os objetos. Em todo caso, isso significa que deixamos todo o trabalho nas suas costas. O Enjin aqui falando, não... Você e o Folo foram quem distraíram a besta mosqueada. Conseguimos todo o conteúdo importante dessa caixa. De qualquer forma, olha só o Kuro aqui com o papel em mãos. O que? Isso é? Aí o corretor aqui. A caixa continha uma carta do ancestral do Urudo, Canis Sureberg, o agente funerário. É seu último desejo e testamento. Ó, o Urudo aqui até mesmo ficou espantado aqui com o conteúdo. O desejo do meu ancestral. E o corretor de informações dá a carta. O Urudo pega ali sem muito drama. E cara, que garrancho da porra. E ainda risca uma parada. Ó, dá pra ler o que tá riscado aqui, viu? Isso daqui, se não falar o que tá aqui, é sacanagem. Enfim, eu não consegui. Fui incapaz de deter os humanos. E olha, então não era humano, sei lá. Só consegui enterrá-los. Caraca, o rosto dele parece com o pai adotivo, né? E a mão parece com a do Urudo. Minhas queridas crianças, o pai de vocês deve ir para quebrar esse ciclo. Então, por favor, e aqui tá tudo riscado. Ah, sacanagem, dava pra ler, hein? Vivam uma vida feliz. Ah, que bosta de carta. O que aconteceu com ele? Urudo, obrigado. Fico feliz que tenha chegado ao submundo. Kuro, quem é você? E o Urudo aqui espantado pela quantidade de informações que esse cara tem, né? Espera um pouco. Me diz uma coisa, corretor de informações. Como deduziu isso só com a carta que foi escrita pelo Canis Surebrek, o ancestral do Urudo? Minha querida criança, eu sei disso porque a marca do Canis foi talhada no fundo da caixa. A marca da série Vigia, então isso daqui também pode ser chamada de marca do Canis. E aí o cara olha ali
Isso significa que faz parte da série Vigia. Quando Uruda usa os seus poderes nos objetos, eles desaparecem, não é? Transforma de volta, Urudo, transforma em uma caixa normal de novo. O Enjin aqui falando, não dá, já usei meus poderes nela. Pessoal, se acalmem. A caixa não faz parte da série Vigia. Os itens da série Vigia eram usados regularmente pelo Canis. Você também sabe disso? Uruda aqui perguntando. Claro que eu sei. É por isso que veio até mim, não é? Pela minha informação. Fui mais compensado do que... Foi mais compensador do que esperava. Me permitam abastecê-los com a minha mercadoria. E aqui o corretor de informações com seus braços abertos, enquanto aquela Momo, como é que é o nome dela mesmo? Esqueci. Consegue chegar atrás dele de surpresa e consegue encostar no cara. Ih, ferrou. Já tô vendo tudo, cara. Eu acho que vão matar o Kuro depois que ela encostou, porque ela consegue pegar todas as informações sem perguntar pro cara. Sua informação é minha. E aí todo mundo fica espantado, justamente porque isso é muito perigoso. Enfim, ela encosta no Kuro, corretor de informações, tá absorvendo as informações. É a Momoa, ó, quase acerta o nome dela. Falei Momo, mas é Momoa. Aquela mulher vai roubar toda a informação do Kuro. Fu nos avisou sobre ela. E quando ela conseguir a informação, há uma grande chance do Zoldyun matá-lo. E aqui o Enjin, que apesar de estar de máscara, parece ter ficado preocupado até mesmo embaixo das máscaras, né? Eu sou um idiota do caralho. E aqui o Enjin gritando, correndo pra cima do Kuro pra tentar protegê-lo, né? Fiquei tão focado na besta mosqueada que nem me toquei nos vândalos. Eu não gosto daquele cara, mas não posso deixar que o matem. E aí, antes dele chegar no Kuro, chega o líder dos vândalos. Ó, será que finalmente ele vai utilizar suas armas, seus poderes? Agora você dá as caras, Zoldyun! E aí ele fica entre o Enjin e o Zoldyun e utiliza Jink Mishra. Ó, o nome do Jink dele é muito mais legal do que 3R. E aí a capa dele se transforma, vira uma capa muito da hora. Os olhos dele também se transformam. Consigo usar o meu 3R para transformar objetos em arma até 3 vezes. Usei 2 vezes no pincel da Aren e 1 vez na caixa. Esse é o pior momento de todos. Não vem querer usar o seu Jink agora, seu bosta. E aí ele utilizando seu poder, enquanto ela tá lá absorvendo as informações, você passou todo esse tempo se divertindo com essa brincadeirinha de pega-pega. E é isso o que aconteceu. Preparem-se, galera. E aí o Jink dele vai e se transforma numa parada cheia de espinhos. E o Enjin conseguiu proteger, já que ele é o único que consegue utilizar seu Jink por aqui. O Jink dele vai lá, ataca a caixa. Não sei se a caixa devorou tudo, mas o que ele utilizou para atacar sumiu. A caixa utilizou ali os poderes dela, talvez. Acho que protegeu o Urudo, não sei. O Urudo ficou um pouco preocupado, aparentemente. Não vai passar. E ele utilizando ali seus Jink, falando e ameaçando, dizendo que ninguém vai passar dele, beleza. Enquanto isso, a absorção tá acontecendo. Você não pode nos deter. Eu amava a sensação de me mergulhar de cabeça no mundo da música que saía dos meus fones de ouvido. Isso daqui é a Momoa falando do seu Jink. Mesmo quando meu fone parou de emitir som, eu continuei o usando. Porque estar naquele lugar isolado me permitia focar em um único mundo. E então isso me ocorreu, a habilidade de ouvir as lembranças dos outros. Jink Azio, ou Azio. E ela aqui, beleza, eu ouvi seu mundo. Agora permita-me que eu me banhe dele. Ela vendo aqui a enxurrada de informações, tudo indo pra cima dela. O quê? É muito. Corretor de informações ou não, ninguém tem tantas lembranças assim. E aí, Bob? Essas lembranças? Qual é, Emília? De novo falando disso? Chefe, aquela besta mosqueada. E caramba, o chefe, ele falando ali, o Enjin, esse aqui é o Enjin, falando sobre a besta mosqueada. Então o Kuro consegue ver as informações de outras pessoas. Ele tem o poder de ver outras pessoas ali utilizando. Mas quem são esses? Espera, não vai.
Ah, lembrando aqui do... Ó, alguém utilizando toda a série Vigia. É o Canis, o antigo parente do Urudo. E aí, o corretor de informações aparece aqui. Você, há quanto tempo está vivo? Ih, caraca, eu falei que esse cara aqui era diferente. Eu falei que ele não era humano, hein? Ó, só voltar no vídeo aí que eu tava suspeitando que esse cara aqui era muito estranho. Visões de monstros feitos de lixo? Que piada de mau gosto! E caraca, será que isso daqui é antes de tudo isso acontecer? Antes dessas bestas mosqueadas surgirem? Será que é tipo no nosso mundo? Antes do nosso mundo virar um apocalipse e virar o mundo de Gachakuta? É o que me parece, hein? Isso daqui, cara, o cara é bizarro então. Ele é da nossa geração, meio que vamos colocar assim, do nosso mundo. Viveu um apocalipse e tá vivo até agora. 50 anos? 100? Não, mais do que isso. Ele está vivo há muito tempo. Ó, ancião o nome desse capítulo, capítulo 107. Você deveria ter se preparado antes de me tocar. Momoa Rukel. Ela espantada aqui. Como pode estar aqui? Minha habilidade consiste em ouvir as lembranças das pessoas e mergulhar no mundo delas quando as toco. Não tenho a capacidade de alterar lembranças, mas isso significa que eles também não deveriam poder interagir comigo. E aqui o corretor de informações está aqui, ó, o bichão é diferenciado. Então como? Opa, eu já deveria saber que conversar com você dentro das minhas lembranças iria te confundir. E aí ele vai e mete os dedões nos olhos dela. A habilidade dela é ouvir, entre aspas. Então talvez isso não sirva de nada. Ele tá tentando impedir com que ela ouça mais as lembranças do Kuro. E ela, enquanto isso, tá espantada. Eu acho que nunca aconteceu isso com ela. Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu isso com ela. Então ela tá meio espantada aqui. Será que até mesmo cutucada nos olhos afete? Será que ela ouve as informações, vendo as informações? Pode ser, né? Tem razão, não estou interagindo com você diretamente. O eu que está vendo na sua frente, ou atrás de você, ou ao seu lado, é apenas uma lembrança. Uma lembrança exclusiva para você que preparei antes da visita do Urudo e seus amigos. Para mim? Não, mas isso significa... Você previu isso? Já sabia que isso ia acontecer? Uma curiosidade sobre informações. Elas são frágeis. Quanto mais for compartilhada, mais perderá sua forma. Mas sabe como é? Assim que se espalha de forma errada, se torna possível criar uma nova descoberta e, portanto, ganhar mais informação. Ele tá falando aqui de telefone sem fio, né? Eu acredito. Porque realmente, no telefone sem fio, pra quem nunca brincou disso, a primeira pessoa fala uma coisa, a última sempre fala uma coisa completamente diferente. Então, acaba virando uma nova informação. Darei a vocês, vândalos, um pedacinho da minha informação, na esperança de descobrir o que quero, as lembranças perdidas. Sei que não deveria dizer isso, mas me sinto mal em ver que os garis realmente pagaram o preço deles. E isso nos leva ao preço que os vândalos terão que pagar. Ela falou isso daqui, ó, se sentir mal pelos garis, porque ela acreditou que não pagaria nenhum preço por conseguir tantas informações. Mas o Kuro já desmente aqui, dizendo que ela também vai pagar um preço. Você pagará com um congelamento causado por uma sobrecarga cerebral. E aí ela vai e tem essa sobrecarga, começa a gritar. O Zoudio fica espantado aqui, ó. Ele nunca viu isso, ele não esperava por isso. Mas o quê? E aí ela cai desacordada. O que aconteceu? O Zoudio espantado. Eu diria que levará um mês inteiro até que ela se recupere completamente. O Zoudio, um pouco ali. O que você fez? Eu? Não fiz nada. Ela tentou roubar as minhas lembranças. O cérebro de uma garotinha não tem a capacidade de suportar todas elas. No entanto, você ganhou um pedacinho da minha informação. E decidi que esse seria o preço a pagar. Entendi. Não poderemos abrir o baú durante um mês. O Zoudio aqui entendendo o que é o preço cobrado pelo corretor de informações. Esse é o acordo. E aí ele vai e saca um sanduíche. Você estava preparado para tudo, inclusive para a nossa emboscada. E aí ele come o sanduíche,
Meu Deus, melhor do que comer um corvo, né? Sua força merece ser reconhecida. Ó, o Zoldyol reconhecendo o corretor de informações. E no momento em que ele come isso, ele ganha asas. Ah, esse casaco faz mais do que ficar só pontiagudo. Caraca, velho. Será que essas asas são daquele corvo que ele comeu? Então, a habilidade dele é ganhar os poderes da penúltima coisa que ele comeu? Será que é isso? Não sei, mas parece ser, né? Se ele ganhou asas, ele comendo o sanduíche aqui, comeu todo o sanduíche, beleza? E aí, dá pra ver as asas dele aqui, ele ganha até mesmo penas, a roupa dele mudou completamente. O Urudo fica espantado. Asas não estão no mesmo formato de antes. Não pode ser, ele é como eu, consegue usar vários poderes com um único Dink. E aqui, ele vendo aqui o Zoldyol, beleza? Urudo, por que não coloca a caixa gigante pra devorar esse daí? Urudo subindo ali a caixa. Não dá. Só pensei em colocar as bestas mosqueadas dentro da caixa. Acontece que agora esse carinha aqui tá cheio. Ah, cara, ele já atingiu a capacidade. O Folo aqui falando, desesperado, não vendo um pouco de saída. Já era de se imaginar que uma besta mosqueada que nos deu tanto trabalho assim fosse ser mega calórica. Enfim, calminha aí. Me matar não irá curá-la, sabia? Enquanto isso, o corretor de informações está lá, contra a parede. O Zoldyol pode matá-lo e, fazendo isso, ele não passará as informações para os garis. E qual é a do sanduíche que você acabou de comer? Ah, ele provocou a mudança de forma? Ele tentando entender alguma coisa ali. Mais tarde eu te conto. E o cara vai capturar, então, o corretor de informações. Opa, ele vai decolar levando o corretor de informações junto. Ah, não, não vai mesmo. Eu ainda não consegui a minha informação. Esse carinha pode estar cheio, mas ainda tá no jogo. Pra cima dele. E aí ele vai e para no meio. Entendi, você tá tão cheio que nem consegue se mexer. Pô, um bicho desse tamanho não consegue fazer mais nada. Mas enfim, valeu pelo esforço em devorar aquela besta mosqueada inteirinha, caixinha. Assumirei daqui, o Engine falando e mudando a arma dele. Ó, a arma dele também é mais versátil do que parece. Ou pelo menos eu gostaria de assumir. Mas não sou bom em batalhas à distância. Então, tenta não ser atingido. E aí ele vai e joga a besta mosqueada como se fosse um ioiô entre o Zoldyol e o corretor de informações. Ele consegue separar os dois ali. Isso afasta o corretor de informações do Zoldyol. Um guarda-chuva giratório a longa distância. Não. Yeah! E ele vai e consegue meio que agarrar o corretor de informações com a pontinha dele. Ó, bem preciso aqui o Engine, hein? O Zoldyol consegue pular da corda, né? Porque isso tem uma corda. O cara joga o corretor de informações pra parte de trás. Você é um lutador bem desleixado, né? E aqui sendo arremessado como se fosse uma bola de futebol. E aí ele finalmente consegue colocar o corretor de informações numa área um pouco mais segura, né? Ufa, não deixarei que continue nos atrapalhando, vândalo do caralho. Ótimo. E aí ele vai e pega alguma coisa ali. O corretor de informações usou a palavra preço. Isso significa que contanto que eu pague o preço, se esperar um mês, receberei o prêmio. Ele consegue pegar a Momoa e voar, meter o pé, né? Não tem mais o que fazer aqui, mas erguerei minhas mangas e te colocarei a 7 palmos da terra da próxima vez que nossos caminhos se interligarem. Caramba, velho! Esse cara aqui sabe ameaçar, hein? Ameaçando aqui o Urudo e mete o pé. Mete o pé lá voando. Quero ver tentar. Encontrarei um jeito de chegar no paraíso antes de você. Quando isso acontecer, vou chutar o seu rabo e vou rir até ficar sem ar. Isso é um aviso. O Urudo respondeu aqui, hein? Não ficou calado só ouvindo a provocação do cara, não. Só que assim, só falando aqui, o cara tá um passo à frente, né? Porque ele já consegue voar. O Urudo ainda não. Então, mesmo que os dois não sabem ainda como atravessar aquele monstrengo gigante que fica na fronteira, ainda assim, o Zoldyol ao menos consegue chegar até lá. E isso nem o Urudo consegue fazer. Então temos um ponto aqui bem diferente. Pensei que iam nos dar mais dor de cabeça, mas só desistiram e meteram um pé. O Engine falando.
A tentativa deles de me levar junto era apenas uma garantia. Assumo que ele tenha colocado a segurança da Momoa em primeiro lugar e decidiu soltar as rédeas. Uma decisão racional. Mas o preço... Ele não poderá abrir o baú durante 1 mês, isso é vago demais. Tô surpreso que o Zoudio tenha acreditado nisso. Esse é o tamanho da confiança que colocam na palavra preço do corretor de informações, Kuro. Isso daqui é um engenho falando, dizendo que quando o Kuro fala que é um preço, é 100% verdade, que ele vai conseguir alcançar o objetivo pagando o preço do Kuro. Ou então ele perderia sua credibilidade como um corretor de informações. Já o Folo aqui. Eles sabiam disso e mesmo assim tentaram trapacear para conseguir ainda mais informações. Típicos de vândalos, eu acho. Bem, agora que a tempestade de ataques já passou, podemos ir direto aos negócios? Aí o Engine aqui. Afinal você quer encontrar a Amo o mais rápido possível, não é, Urudo? Urudo aqui, beleza, ele pensando na Amo, mas também agradecendo a caixinha. Obrigado. Ele ficou grato ali a caixa tê-lo ajudado. Entendi. Então Urudo foi se encontrar com o corretor de informações. Irei assumir que houveram feridos. Não tenho nada melhor pra fazer, acho que darei uma mãozinha a eles. Ih, caraca, esse cara aqui é perigo, hein? Esse cara aqui, cara, eu tô muito curioso pra saber mais sobre esse cara. Capítulo 109, Paradeiro da Amo e, mais garis diferentes. Essa mulher aqui, por exemplo, a gente não sabe quem é, nunca vimos essa mulher. 2 dias depois, Ala Sul. Creapai é o nome da cidade aqui. Isso. Bom dia, ordinários do meu coração. Sou eu, Mimo, seu repórter favorito. Caraca, que cara diferente aqui na Ala Sul, né? Hoje eu hoje eu requisitei as ondas de rádio NTRs. Isso mesmo, meu bem. Enviem algumas ondas de choque através desses cérebros choramingosos de vocês e prestem atenção na porra do meu relatório. Já tenho notícias quentinhas, vocês não vão acreditar. É oficial, a competição das bonecas vai rolar, tipo, é sério? Cara, que merda de notícia. Eu odeio esse cara demais. E eu aqui falando pra ele. Mas todos o assistem porque ele nos informa mais rápido do que qualquer outro. Bem, como vocês se chamam mesmo? Falando aqui pros garis da Ala Sul. Somos os... são os auxiliares, não são nem os garis, né? Somos os auxiliares dos garis da filial do Sul. Mildreta... Nossa senhora, que nome horroroso. E eu sou Mary Jane. É um alívio imenso ver que finalmente recobrou a consciência, docinho. E são 2 mulheres aqui, né? Eu nunca estive na filial Sul. Obrigado por me ajudarem. É melhor agradecer mesmo. Tô nem aí se você não sabia que iria pra Tori. Olha só que lugar maneiro, hein? Mais maneiro do que o deles. Mais maneiro do que o dos garis lá principais. Pô, achei maneiro pra caramba isso aqui. Se veio pra Ala Sul, então deveria ter informado aos garis da nossa filial. Isso daqui tá fora da sua jurisdição, você vacilou. Vocês são garis, tenha santa paciência, já deviam esperar que fossem parar na terra de ninguém. Isso daqui é a mulher falando lá. Não deixem que o corretor de informações façam você de gato e sapato, porra. Calminha aí, ela continua viva, não tá ferida e nem lesada. Então deu tudo certo. Eu acho que tem razão, mas qual é? Tivemos que ir atrás e a ponte ainda estava quebrada. Vocês tinham mesmo que dificultar tanto a nossa chegada até lá? Porque ele pediu ajuda, né? Eles tiveram que passar pela ponte quebrada. E ainda eles fazem pedidos idiotas tipo, salvem o vândalo também. Sei lá qual é, como se chama esse moleque aqui, escroto. Tá de brincadeira com a minha cara? Qual é o problema da galera da matriz? Eu sinto muitíssimo, a Ryo falando. Não deixe isso te abalar, docinho. Ela só ficou preocupada. Acha mesmo? A Ryo sem entender muito bem as coisas. Agora que mencionou, cadê o Fu? Sendo interrogado pelos nossos gêmeos. Gêmeos? Quem são esses? Ela diz sendo interrogado, mas só estamos garantindo que ele não veja os garis como inimigos. Grise está com ele. Talvez seja por isso que se sinta tão seguro.
E a Ryo aqui, ele tá se sentindo seguro, tem certeza? E parece que não, parece que a Ryo tem razão, o cara tá tremendo pra caramba. Bem, desculpe pelo problemão que causamos, partiremos o mais rápido possível. Como é que é? Que papo é esse aí? Você vai ficar nessa cama até melhorar, beleza? Ela é grossona assim, ela é agitada, mas é gente boa. Gentileza da sua parte. Só que aí aparece o Kuro, corretor de informações. Ah, minha nossa, você acordou? Que alívio. Que surpresa, o que você tá fazendo aqui? Achou que eu ia dar informação pro Urudo e depois ia sumir sem deixar rastros? Aí ela fala, achei, foi isso que eu pensei mesmo. Ah não, meu bem, costumo fazer isso mesmo, então você tem razão. Mas o Urudo não deixou. Ele disse que eu preciso me desculpar com você. O Urudo, eu acho que ele conquistou a garota, hein? Conquistou a menina. Entendo que ele seja o tipo de cara que perde a cabeça e desconta em quem tá perto, mas dessa vez ele me disse que não me socaria, contanto que eu me desculpasse com você. Garotos são tão interessantes, eles são livros abertos e crescem diante dos seus olhos. Agora que te contei tudo isso, vou soar um tanto quanto superficial, já que eu fui obrigado a pedir desculpa. Mas meus métodos foram rigorosos. Desculpe. Aí ela ali, meio que aceitando, né? Tá tudo bem, eu te perdoo. Me ajudou a perceber que preciso treinar mais. Acho que o Urudo e os outros já deixaram a Alaçu. Eles passaram aqui para ver como estava quando saíram da terra de ninguém, mas foram embora logo em seguida. Eles seguiram uma das dicas que dei sobre o paradeiro da Amo e foram resgatá-la. Ih, rapaz, será que vai ter confronto contra esse cara? Ele é bem forte, hein? O Jink dele é muito bom. Eles estão em uma missão. E aí chega o Urudo encarando aqui. Será que ele sabe que o cara é problema? Vocês voltaram mais cedo do que eu esperava. A Alaçu nos deu uma mãozinha, Urudo aqui falando. Faz sentido. Fico feliz que tenham tanta vitalidade assim, com exceção da Ryo, é claro. Por que apareceu assim do nada, o Urudo tá falando? Pra ficar no lugar da Ryo. Além disso, imaginei que outro rosto conhecido poderia ajudar a Amo se sentir melhor. E o cara levando um presentinho. Será que é um bolo de novo? Véi, esse cara é muito escroto, maluco. Cara, eu tô achando foda ele. E será que a galera só tá fingindo que não conhece? Será que o Urudo sabe que ele tá tramando alguma coisa? O cara foi corajoso, hein? Meter as caras assim, sendo que o Kuro, corretor de informações, poderia passar alguma informação sobre ele? Porra. Amo tá ali. Essa cela é praticamente do lado da cidade onde fomos fazer a compra daquela vez. Amo surtou quando peguei os sapatos dela da série Vigia. Isso daqui o Enjin falando. Duvido que ela tenha vindo até aqui sozinha, sem eles. Enjin, Kuro disse que esse é o lugar em que a Amo está sendo mantida em cativeiro. É sério? Bem, então isso confirma tudo. Depois que nos separamos da Amo, alguém a sequestrou. Então, se eles estão falando aqui alguém, logo eles não sabem que foram esse cara aqui, né? E daí primeiro, a pessoa que a levou também deve estar lá, ele falando. E tenho certeza que todos estão cansados da viagem para a terra de ninguém. Não, eu vou primeiro, Urudo aqui falando. Se o sequestrador é alguém que existe, que frase é essa? Então só preciso socá-lo. E aí o cara aqui olhando com um olho, tipo, é mesmo. E ele foi atrás de todo mundo. Eita porra, eu tô com o pé atrás com ele, né? Eles chegam na cela, encontram a mulher lá toda acorrentada. Amo! E aí ele vai e fica espantado. Ela chorando. Eu sempre soube que você viria me resgatar, Urudo. Que horror! Tommy aqui falando. Ela sobreviveu à base de água durante dias. Eisha já preparou tudo para ajudar a cuidar da Ryo. Daqui fica mais perto dos garis. Quem fez isso com ela? Ele vai, pega ela ali e abraça. E o cara tá lá. Ó. Ah, você... Ela reconheceu? Você também veio me resgatar? Ih, não. Só vim te entregar isso. Você precisa deles, não é? E ela vai e fica feliz. Aham. Obrigada. E ele com um sorriso bizarro aqui. Caramba, ela não reconheceu o cara? Será que o trauma dela foi tão grande que ela não reconheceu? Eita porra, eu não tô entendendo isso aqui não, hein?
Caraca, que cara de uma pessoa maléfica esse cara tem. Velho, eu quero muito ver o que vai acontecer. Ó, então a gente vai ver como ele raptou a Amo, né? A gente tá vendo isso daqui é a casa da Amo, né? A gente tá vendo um fiozinho até a casa da Amo, beleza. Isso daqui é a memória. Ele olhando lá, deixou um fiozinho. Enquanto a Amo tá lá se despedindo de todo mundo. Até mais. Após o primeiro contato no deserto com a Amo, o cheiro da Amo estava intenso, hein? Entre aspas. Jin, essa frase tem duplo sentido. Ser capaz de mexer nas memórias das pessoas é um poder aterrorizante, diz a Ryo aqui. E ela tá machucada, ó, dá pra ver pela luta. Estou feliz que a corda do Tanzi tenha sido eficaz até contra os humanos. Como o meu Jin, que é uma tesoura, há uma chance de eu matar alguém acidentalmente. E o Enjin aqui encarando. Mas vou tentar evitar que isso aconteça. O Enjin aqui sempre olha quando ela fala de alguma coisa relacionada à morte, né? A habilidade do Tanzi é especializada em contenção. Sempre me salvando. O Tanzi aqui rindo. É bem útil para auxiliar, certo? E ele rindo aqui enquanto a cordinha tá lá, ó. Indo até a Amo. Ela vai e fecha a porta. E caraca, maluco. Tem o bichão aqui, ele não faz somente auxiliar, ele cria um bichão feito de cordas, de várias maneiras. Ela é bem útil para auxiliar de várias maneiras. Aí quando a Amo vira, ela dá de cara com aquele monstrão lá. Fui mal interpretado a minha vida inteira. Caraca, velho, o bichão de asas, será que esse bichão é o que foi... Que isso, velho? Será que é o que ele foi até o paraíso? Não sinto mais raiva ou ódio. Aí o bichão vai lá e ataca a Amo com força. Caramba, dá uma cabeçada nela ali. Que, tipo, cabeçada não. Joga a cabeça dela contra a parede. Mais forte que esses sentimentos. O ódio, né? Não sinto mais raiva ou ódio. Mais forte do que esses sentimentos. Aí ele vai, pega a bota delas com os fiozinhos. Ela fica desesperada. A gente já viu que o Rudo também fica desesperado quando tem as suas personarmas retiradas dele. Ela tenta atacar, mas o bichão começa a esganar a Amo. Mais correto que tudo. Rudo, me ajuda! Ela tentando ali chamar o Rudo e não conseguindo. Eles no carro enquanto isso. E o cara utilizando seu poder. Cara, quanta linha ele tem, hein? Porque o carro tá indo e... Ó, ele pegou também o comunicador da Amo. Ela não consegue mais se comunicar com ninguém. Algo que se apega a você pra sempre. Epa, deixa eu entender que frase é essa aqui. Mais correto que tudo, algo que se apega a você para sempre. E aí ele felizão aqui. Rudo, não foi lindo? Caramba, velho. Então era ele mesmo que conseguiu ir até lá? Ele vendo lá o pai adotivo do Rudo, olhando tudo. Foi ele que matou o cara? Caramba, velho. Cara, eu não... Caramba. Meu Deus. A gente descobriu quem matou o cara. O Regto. Caramba, velho. Foi o que eu fiz. Um ato de amor. Que porra é essa? Era ele debaixo da máscara. Então ele sabe ultrapassar aquele negócio. Ele consegue voar com o seu poder. Cara, o poder dele é muito bom. Ele consegue criar um boneco, ele consegue prender todo mundo, ele consegue até mesmo criar asas com o seu poder. Velho, que poder absurdo dele. Presente, aí voltamos ao presente. A gente acabou de descobrir que o cara não só pegou a Amo, o cara matou o Regto, o cara consegue atravessar a barreira. Véi, esse cara aqui é bizarro, maluco. Que isso, velho. E aqui tá a Amo, tá só o pó, que pena. Mas agora isso fortalecerá ainda mais o vínculo com o Rudo. Então ela tá querendo criar aí um vínculo. E agora, o que eu devo fazer para deixar o Rudo abalado? Eu vou te matar, ele lembrando aqui do Rudo, a cara dele quando matou o Regto. Quando matei o Regto foi pouco, ainda não é o bastante. Preciso que ele quebre a casca e saia dela. Caramba, velho, qual é o objetivo desse cara, velho? Se for por amor, então acho que não terei escolha. Devo matar alguém? E ele aqui pensando, velho do céu! E esse é o capítulo 110, não, quero continuar! Mas a gente vai fazer uma pausa.
como planejado, 10 capítulos. E eu estou impressionado, tô em choque, galera. Que isso, que isso, tô em choque. Baita de um capítulo. Caramba, baita de um capítulo. Maneiro demais. E se você gostou tanto quanto eu, se inscreva aqui no canal, porque isso aqui vai continuar. Meu Deus do céu, isso aqui tem que continuar. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até mais.